Vamos ministrar a palavra do Senhor. Amada igreja, aquele que nos visita, a paz do Senhor Jesus. Amada igreja, aquele que nos visita, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, isso daí é firmeza. Palavra é firmeza, espírito é firmeza, reino é firmeza, falar é firmeza, a verdade é firme, a paz é firme, Cristo é firme no seu trono, seja firme na paz que Ele nos deu. Paz do Senhor Jesus. É com muita glória que hoje nós temos a paz, que nós não tínhamos. A gente tinha a paz do mundo, que a gente precisava comprar ou se esconder em alguma coisa. Mas Ele falou assim, eu vos dou a minha paz e não é como o mundo. Eu lhe darei, não é igual a do mundo. Então glorifique essa paz que Ele nos deu. Porque Ele nos deu coisas eternas, coisas materiais vão passar, as eternas encontraremos com Ele. Se a gente cultivar as coisas eternas, é o encontro certo com o Senhor. Agora as passageiras, as terrenas, Ele dá que a gente administre. Agora o céu para a gente ganhar, conquistar, ir além. Amém? Irmãos, abra a palavra do Senhor. Livro de 1 Coríntios, capítulo 7. E verso 20. 1 Coríntios 7. E verso 20. Todos acharam? Amém. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Cada um fique firme na vocação em que foi chamado. Vou ler novamente. Cada um fique firme na vocação em que foi chamado. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Irmãos, nosso Deus é bom. Isso é inquestionável. As misericórdias dele não têm fim. A sua bondade dura para todo sempre. É algo tão maravilhoso que a Bíblia diz que a misericórdia dele vai triunfar no dia do juízo. A forma que Deus olha para nós é com olhos de graça, com olhos de misericórdia, com olhos de um plano eterno para ser manifestado na terra. E para ser manifestado na terra, ele depende de pessoas que entendam isso. Não adianta a gente andar na terra cumprindo um propósito terrestre se a gente não entende o propósito eterno. Primeiro é o eterno, depois o terrestre. Primeiro criou-se céu, depois a terra. Ainda antes que houvesse dia, ele é. Então, ou seja, a primazia é o céu. Tudo vem do céu. Tudo que está na terra hoje veio do céu. O haja veio do céu. Cristo, o pão vivo que desceu do céu. As ordenanças do céu, a palavra do céu, o Espírito do céu. Tudo veio da parte do Senhor para que viesse à terra e a gente administrasse isso, conduzindo uns aos outros à salvação. Para que a gente conquistasse com fé na palavra e a gente fosse adiante segundo o propósito de Cristo Jesus para cada um de nós. O versículo diz assim, cada um fique firme na vocação em que foi chamado. Quando fala-se de vocação, fala de uma direção para cumprir algo ou algum cargo. Você é vocacionado para. E sempre quando nós estamos na igreja, quando a gente está na congregação do Senhor, quando a gente começa a caminhar no Senhor, a gente tem sempre um evangelista, alguém que fala assim, Deus tem uma grande obra na sua vida, não é verdade? É uma tremenda verdade. Mas quando se fala Deus tem uma grande obra na sua vida, a gente sempre imagina o quê? Então serei um missionário, então serei um pastor. Será que eu cuidarei disso? Será que eu cuidarei daquilo? Será o que Deus tem para a minha vida, para que eu faça, para glorificar o nome dele? As pessoas começam a pensar na África, as pessoas começam a pensar no púlpito, as pessoas começam a pensar nos cargos, e tudo isso é bíblico. Tudo isso é da vontade de Deus. Só que quando se fala de vocação, as pessoas não partem de um princípio. As pessoas vão para o final. Só que tem que se entender o início. A palavra diz assim, o teu início até pode ter sido pequeno, mas o teu final crescerá sobremaneira. Então é como o pastor falou, o que importa é o final, mas tem que saber como começar. Porque se não souber como começar, você começa da sua maneira, e a sua maneira não é certa. Porque há caminhos que para a gente parece ser bom, mas o final é caminho de morte. Porque a gente escolheu aquela forma, a gente escolheu aquele caminho. Mas Deus propõe o seguinte, eu te proponho 2 caminhos, de vida e o de morte. Aí ele dá um conselho, escolhe, pois, o de
vida para que vivas. Então, ou seja, ele propõe, mas ao mesmo tempo que ele propõe, ele te direciona, eu te dou um conselho, escolhe o de vida para que você venha viver. Porque se você escolher o de morte, é o fim ao qual você vai caminhar. E eu te dou esse direito. Eu te dou esse direito de você caminhar, de estar, de pensar, de falar, de dizer que Deus está em todos os lugares, de dizer que Deus entende o meu coração, de dizer que Deus sabe quem eu sou, de dizer... Deus te dá esse direito de você escolher esse caminho. Mas ele aconselhou, escolhe o de vida para que vivas. Então vamos lá. Se tudo começa do céu, se tudo provém do céu, se tudo vem da boca de Deus para que haja na terra, tudo foi enviado para cá. Até mesmo Satanás veio do céu, declinado, precipitado à terra, mas veio de lá. Nada nasce da própria terra. A terra era sem forma e vazia, e havia um grande abismo. Porém, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, ou seja, até o Espírito de Deus, que é do céu, estava na terra, sem forma e vazia, para dizer, tudo vem de lá. Tudo provém de lá. Se não vier de lá e se não entender isso, ficaremos perdidos ainda numa terra sem forma e vazia. Se não entender o propósito eterno, ficaremos presos a uma terra sem forma e vazia. Aí sabe qual vai ser o problema? O descontentamento. Isso aqui é ruim, isso aqui está errado, fulano é assim, Beltrano é assim, não consigo acreditar, não consigo ver daquela maneira, como é que pode ser desse jeito, como é que pode a igreja é assim, como é que pode o irmão fazer aquilo, como é que pode fulano permitir isso, como é que pode aquilo, meu marido, minha esposa, meu filho, meu vizinho, meu pai, minha mãe, sabe por quê? É sem forma e vazio. Não entendeu o propósito do céu. Mas para entender essa vocação que a gente foi chamado, em Efésios diz que Paulo falou assim, ó, e ele subiu aos céus e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quando Paulo escreve isso, é uma tremenda verdade. Cristo venceu a morte, pegou a chave da morte e do inferno, levou com ele a morte, não tem mais poder sobre nossas vidas. Em Cristo Jesus, no nome dele, nos tornamos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós somos livres. Quando nós somos livres, aí as pessoas não conseguem entender. Por ela ser livre, é que nem cachorro dentro de casa, quando abre o portão e foge. A maioria das vezes o que acontece é atropelado, ou alguém não consegue pegar, porque ele sai em disparada. O homem é assim mesmo. Quando ele é livre, se ele não se voltar para a palavra de Deus, ele fica totalmente descontrolado, querendo fazer, querendo acontecer. Eu vou ser pastor, eu vou ser missionário, eu vou ser obreiro, eu vou ser diácono, eu vou ser isso, eu vou ser profeta. Eu tenho dom, eu tenho visão, eu tenho revelação, falo em línguas, eu interpreto, eu curo, eu faço, eu aconteço, porque Deus me deu. Claro, porque Deus deu dons aos homens. Aí Paulo fala assim, ó, que dentro desses dons, deu dons aos homens, ele fala, para a edificação da igreja, há uns para apóstolos, outros para profeta, outros para mestre, outros para evangelista e outros para pastores. Então, Paulo fala o braço ministerial da igreja com os 5 ministérios para administrar e erguer a igreja de Cristo Jesus. Só que nós não somos vocacionados a isso. Nós não somos vocacionados a isso. Isso é dom. É um dom ministerial. Nós somos vocacionados a uma coisa que devemos entender. E é onde muito está sendo destruído. Aonde muito está sendo jogado na lama, no lixo, até mesmo pela própria igreja, quando negligencia o primeiro propósito de Deus. A gente corre para aquilo que se manifesta, mas corre daquilo que era para a gente edificar. Por isso hoje o pastor, como falou comigo, Igor, qual é o tema? Eu falei, não sei. Não sei, porque eu nunca preguei direcionado a tema. Eu falei, eu não sei, mas vamos ver ele com a diaconisa. Aí saiu vocacionados à família. Porque a vocação do homem não é aquilo que ele faz na igreja, a vocação do homem é aquilo que ele faz em casa. A vocação da mulher de Deus não é aquilo que ela faz dentro da igreja, aquilo que ela é dentro de casa. A primeira coisa que Deus fez foi instituir uma família, e eu vou começar agora a partir da criação, não da criação, da eleição. É muito fácil a gente chegar agora, entre aspas, no final ou no meio, onde nós estamos na igreja, e é muito bom manifestar tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Eu tenho dons, vocês têm dons, nós temos dons, mas uma vocação tem que ter a importância para que o dom se manifeste com excelência.
Porque manifestar dom por dom, Jesus falou assim, ó, muitos chegarão diante de mim, virão, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, fizemos maravilha. E Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tinha dom de curar, tinha dom de maravilha, tinha dom para expulsar demônio, teve o poder para manifestar o poder de Cristo na terra. Mas a sua hipocrisia, mas a sua maldade e iniquidade não permitiram que os dons estivessem à frente daquilo que deveriam ter, caráter. E caráter não se aprende na igreja, caráter se aprende em casa. Caráter não se aprende com o pastor, caráter se aprende com o pai. Caráter não se aprende louvando, nem cantando, nem pregando. Caráter se aprende obedecendo e tendo instrução do céu para instruir o filho. Então, irmãos, a gente se preocupou algo, a igreja se preocupou com algo, e a própria igreja, dentro da sua hipocrisia, que quer lutar contra a política, quer lutar contra o lesbianismo, quer lutar contra o homossexualismo, mas a própria igreja, em forma de religiosidade, não cuidou da sua família, não estruturou uma família. Pastores agressivos, pastores que batem, pastores que xingam, mulheres, pastores que adulteram, mulheres de pastores que adulteram, que mentem, que forjam, que amaldiçoam seu marido pelas costas, que não honram seus maridos, não sabem criar filhos, mas estão dentro da igreja e dizendo, Deus tem uma grande obra para a sua vida. Mas se for olhar para casa, há uma grande diferença. Então, irmãos, Deus ele vai e elege a gente. Eu quero que você entenda isso. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Paulo falou que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. E também falou assim, ó, que Cristo, ele queria congregar novamente todas as coisas nele, juntando os céus e a terra. Então, Cristo estava pensando no propósito. Nós éramos eleitos, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Nada existia, a terra sem forma e vazia, nada existia. Cristo, Deus, nos elegeu nele antes de tudo ser criado. E logo depois, no mesmo texto, Paulo escreve isso. Eu quero juntar, Cristo quer juntar, nele mesmo, segundo a sua vontade, céus e terras. Ou seja, ele quer trazer novamente, realiançar novamente aquilo que existia na eternidade. Então, quem vive na terra pela terra, perecerá pela terra. Mas quem vive na terra pelo céu, o céu alcançará. Então não adianta andar na terra se não for por um propósito divino. Tu andará pelo seu propósito, segundo Deus permitiu. Te permito. Só não reclame depois, porque não vai ter como. Então nós somos eleitos. Quando nós fomos eleitos, aí depois vem a criação. Aí Cristo, Deus, vai e nos cria. A sua imagem e semelhança nos criou. E Deus dá uma ordem. Multiplicai, frutificai, enchei a terra. Era só Adão e Eva. E ele fala isso. Multiplicai, frutificai, enchei a terra. Quando eles são criados, Adão fala assim, ó, ela agora é carne da minha carne, é osso do meu osso. Sabe o que isso quer dizer? Coisa que a igreja hoje não consegue entender, que ele, no espírito dele, entendeu que ele, sendo uma só carne, precisa estruturar a casa dele para que todas as outras coisas fossem feitas. É necessário frutificar? Vamos frutificar. É necessário multiplicar? É necessário. Mas ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E ela será chamada varô, porque do varão foi tirado. Ou seja, eles são um, falando de uma unidade. Isso é família. Isso é casa. Se a casa estiver dividida, disse Jesus, não vai ficar de pé. Acabará, será destruída. Mas se estiver alicerçada na rocha, suportará a chuva, o vento e os rios. Irmãos, então quando Cristo, quando Deus, ele nos elege, é uma grande certeza. Eu sou dele, tu é dele, nós somos dele e fomos eleitos nele lá, segundo a tua vontade. Aí Deus vai e nos cria a imagem e a semelhança dele nos criou com uma ordem, multiplicai, frutificai e enchei a terra. Ele está falando de família. Aí Adão entende o que é ser família, aí vou entrar na igreja, sem ter tido pai. Como que Adão vai instruir um filho se ele não tinha pai? Porque hoje é a desculpa da igreja, eu nunca tive pai, então eu não sei como é ser pai. Mas sabe por quê? Porque falta o propósito eterno.
Porque se tivesse propósito eterno, o espírito dele seria cheio do Espírito de Deus para que instruísse, amasse, corrigisse, redarguisse e levasse o seu filho ao caminho de salvação, mesmo sem ter tido pai. Eu não sei abraçar, por quê? Porque ninguém nunca me abraçou. Se tivesse o propósito divino dentro dele, ele saberia abraçar, amar, retribuir, ser recíproco, porque era o Espírito de Deus que estaria dentro dele. Está vendo a falha da igreja? A igreja cresce em número, mas não cresce em caráter. A igreja cresce em obras, mas não cresce em bondade. A igreja cresce na congregação, mas não cresce em casa. A edificação é pelo número que a igreja tem, mas não é pela família alicerçada em Cristo. E a igreja, ela é formada por famílias. A igreja não é formada por membros soltos, a igreja ela é formada por família. A família dá testemunho, a família testifica, a família é a primeira instituição de Deus na terra. Sem ter tido pai, sem ter tido mãe, Adão fala, ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso, de mim foi tirada, ela é minha, ela é parte de mim, eu defendo, ela é minha, não troco. Aí as famílias estão destruídas por causa disso. Que ela prefere colocar desculpa. Poxa, eu nunca tive dinheiro, sempre fui pobre, morei na favela, morei no morro 20 anos, eu morei no Quitungo 19 anos. E por isso eu vou colocar desculpa, sempre morei no morro, então eu vou ser um mau caráter, eu vou me inclinar à bandidagem, eu vou me inclinar às drogas, eu vou me inclinar à prostituição. Não, porque não é isso que faz um homem de Deus. O que faz um homem de Deus é a palavra e o propósito que ele tem derramado sobre nossas vidas. Então Deus cria o homem a imagem e semelhança. Então, ou seja, você é um eleito de Deus e a criação de Deus, a imagem e semelhança dele. Aí depois da criação vem a queda. Aí quando vem a queda, uma coisa que eu aprendi no início da minha conversão, lendo Gênesis. Quando Deus vem a falar com eles, eles se escondem, se cobrem, porque reconheceram que estavam nus. Aí Deus fala assim, Adão, o que tu fizeste? Aí Adão coloca a culpa na mulher. Foi a mulher que tu me deste. Aí depois ele vai para a mulher. Mulher, o que tu fizeste? Foi a serpente, colocando a culpa na serpente. Aí quando Deus fala com Satanás, ele fica quieto. O homem se justifica, Satanás reconhecendo a grandeza de Deus, fica quieto. O homem coloca a culpa na mulher, coloca a culpa no filho, coloca a culpa no pai, coloca a culpa em quem for. Enquanto Satanás fica sentado só aplaudindo todas as confusões que a gente entra. Dessa criação vem a queda, dessa queda eu quero te dizer aquilo que Jesus faz pelas nossas vidas. O pastor falou aqui que a cédula que era contrária, ele riscou, rasgou e a cravou na cruz do Calvário, trazendo sobre nós a redenção, a remissão, redimindo nossas vidas de todos os pecados, remindo nosso tempo nele, para que tudo se cumprisse segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Quando Cristo vem a nossas vidas, Ele quer fazer aquilo que Efésios estava dizendo, e Ele, na sua vontade, no seu consentimento, em congregar nele todas as coisas, céus e terra, Ele está querendo dizer que Ele está trazendo a nossa vida, que estava toda terrena, enlameada no pecado, que está regido pelo príncipe das trevas, para que a gente olhasse novamente para Ele, para entender o propósito que Ele mesmo determinou. E para que a gente entenda esse propósito que Ele mesmo determinou, só existe um caminho. Não é a entrada dentro de uma congregação, não é a saída desta congregação, não é os irmãos que nós congregamos, mas a palavra que eu me dedico, a oração que eu me volto e a sinceridade do meu coração. O cristianismo não é uma igreja edificada pelas paredes. O cristianismo é uma igreja edificada através de famílias. Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele poderia falar assim, então, Abraão, em ti serão benditos todos os pastores, porque a igreja ela é profetizada desde o início. Em ti serão benditos todos os cargos, todos os obreiros, todos os diáconos, todos os mestres, todos que expulsarão demônios, esses caras serão muito benditos. Não, em ti serão benditos todas as famílias da terra. Se não partir da tua casa, se não partir da tua família, se não partir do teu caráter, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, e você edificar Cristo desta maneira, é uma obra vã. Por isso que ninguém é salvo por obras.
Por isso que a sabedoria dos apóstolos, a ponto de dizer ninguém será salvo por obras, é porque nós somos envolvidos a fazer isso. Nós temos que fazer, é um dever obrar ao Senhor, mas é um dever estruturar um caráter digno diante dEle. Antes da obra, um caráter. Antes dos afazeres, a santidade. Antes do pregar, o ler. Antes de profetizar, o orar. Antes de todas as coisas, o meu ser tem que ser edificado para que alguém seja também. Eu não posso, Jesus disse, pode um cego guiar outro cego? Não, ambos cairão numa cova. Eu não posso ser um hipócrita mentiroso dentro de mim e um grande pastor na frente de vocês. Eu não posso ser um grande homem de Deus na vista dos homens e ser um péssimo marido para minha esposa. Eu não posso. Eu não posso ter filhos jovens perto de mim se eu não trato meus filhos com zelo e os educo mediante a palavra de Deus. Eu não posso. Só que a igreja, ela esconde isso. É uma grande cortina. E a gente diz que o véu se rasgou. Só que o véu só se rasga para quem não enxerga. Que Jesus falou assim, ó, porque dizes, vem, logo tem pecado. Então é melhor não ver e ter fé e constituir algo não enxergando do que enxergando todas as coisas com os olhos das pessoas sobre nós, achando que a gente é alguma coisa. Porque é uma grande derrota, irmão. A gente está aqui louvando, pregando, e a obra crescendo, e isso acontecendo, expulsa demônio, e cai enfermidade, o câncer é curado, aquela coisa toda, e quando a gente chega em casa não há contentamento. Quando a gente chega em casa, a gente sabe quem nós somos na nossa intimidade. Quando nossos olhos rolam as lágrimas, e a gente fala assim, Senhor, como é que eu faço? Como é que eu posso? Como é que pode? Eu prego a Tua palavra, a gente fala o que Jesus falou, só que a gente fala agora na terra, eu prego a Tua palavra, eu estou indo na Tua casa. Não era o ir à casa de Deus, é ser a casa de Deus que faz toda a diferença. E ser a casa de Deus não é o que eu faço, ser a casa de Deus é o que Ele tem para mim, e não o que eu tenho para Ele. A única coisa que nós temos para Ele é a adoração. A única coisa que a gente tem para Ele é gratidão. Quem sou eu para construir alguma coisa para o Senhor? Quem sou eu? Nós não somos nada para construir algo para Deus. É Deus que constrói todas as coisas. A única coisa que eu me coloco à disposição é fazer aquilo que Ele quer. E o que Ele quiser construir será construído segundo a tua vontade. Tem uma vez que Davi ele falou assim, ó, eu moro em tendas, eu moro em palácio, e meu Senhor está em tendas. Aí vem o profeta Natan e fala assim, ó, tudo que chegar, que levantar o seu coração, fazer, porque Deus é contigo. O profeta errou. Até os profetas erram. Sabe por quê? Porque não era ele para levantar a casa de Deus. Tanto que Deus vai e fala com ele, não, tem sangue nas tuas mãos, mas quem há de edificar a minha casa é teu filho, Salomão. Então, ou seja, não é o que eu construo, porque até aquilo que Salomão ia construir já estava no plano de Deus. Então, quer dizer o quê? É a vontade dele, é o jeito dele, é o modo dele, é como ele quer. Não é como nós queremos, sendo rei, sendo pastor, sendo diácono, profeta. O que quer que sejamos, nada somos, porque tudo provém dele e ele nos faz ser. Igor, mas como que Deus permite o cara chegar ao pastorado e o cara ser assim? Porque ninguém para a obra de Deus. Ninguém. É por isso que a gente vê homem promíscuo. É por isso que a gente vê adultério, mentira. É por isso que a gente vê fornicação, tanta coisa ruim dentro da igreja e as pessoas correm da igreja. É porque Deus não duela o caráter dele com ninguém. O que as pessoas acharem dele, ele não está nem aí. Deus ele continua sentado sobre um alto e sublime trono. Quem tira ele de lá? Ninguém. Agora nós, com as nossas posições, a hora que ele quiser tirar, ele tira. A hora que ele quiser arrancar, ele arranca. A hora que ele quiser abater, ele abate. A hora que ele falar assim, ó Davi, o que tu fizeste escondido, eu farei para todo Israel ver. Ele pode fazer com a gente. Aí como que a gente vai se esconder disso? Então é do jeito dele, é da maneira dele, é como ele quer. É ele quem define todas as coisas, mas tudo começa na família. A primeira vocação do homem é para a família. Eu sou vocacionado a ser pai. Eu fui vocacionado a ser marido e marido da minha esposa que está ali. Eu fui vocacionado a ter a Anne, eu fui vocacionado a ter o Caleb. Eu estou vocacionado a ser um homem de família, a um pai de família e, posteriormente, a cumprir o dom que ele derramou sobre a minha vida. Aí a consequência.
Aí a consequência, instrua a sua família, honre seus pais, honre sua mãe, honre seu pai, honre sua mulher. Trate ela, ame ela como Cristo ama a igreja. Aí você terá um ministério bem-sucedido. Porque um ministério aparente todo mundo pode ter, tanto que a gente vê tanta coisa acontecendo, e eles estão na mídia, eles estão aí com a igreja. Mas estou falando de ministério abençoado. Seja um homem de caráter. Seja um homem puro, seja um homem santo. Seja um homem sincero, seja uma mulher transparente, seja uma mulher verdadeira, seja uma mulher de honra. Seja uma boa esposa, seja uma boa mãe para o Davi. Se formos assim, a consequência é a vida eterna. Mas se vivermos conforme o curso que a igreja é nos dias de hoje, provavelmente teremos grandes ciladas e poderemos cair e colocaremos culpa assim como Adão e Eva colocaram. E Satanás ele vai ficar sentado, sem falar nada, porque ele já é julgado. Então nós fomos eleitos. A nossa eleição é garantida, você tem que acreditar nisso. Você tem que crer nisso. Nós fomos eleitos lá na eternidade. Quando eleitos, Deus decide nos criar a sua imagem e a sua semelhança. Você tem que crer nisso. Nós não temos a semelhança de nada nesta terra. A nossa semelhança é eterna. A nossa semelhança é de Cristo, é de Deus. A nossa semelhança é daquilo que Deus tem proposto no céu e não na terra. Nós fomos criados nisso. Caímos no pecado de Adão. Sim, caímos. Viemos do pecado, mas alcançamos a remissão dele pelo sacrifício de Cristo Jesus, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a perfeita, agradável vontade de Deus é que sejamos um homem de caráter, uma mulher de caráter, homens e mulheres de família, para a glória de Deus Pai. Um testemunho familiar é mais edificante do que uma palavra de um pastor. Um testemunho de um marido correto, de caráter, é mais edificante do que um profeta profetizar. Um testemunho de um filho honrando o pai é muito melhor do que um jovem que canta na igreja. Eu tenho dom, mas meu caráter quem enxerga é Cristo. Eu tenho dom, vocês enxergam, mas o meu caráter, só quem enxerga é Cristo. Por isso, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que aí sim a gente experimente o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, através do sangue vertido na cruz pela minha vida, para que haja validade dos perdões dos pecados, para que eu edifique aquilo que Deus tem como propósito na minha casa. Tu vai ser um missionário, eu creio. Você vai ser um grande pastor, eu creio. Irmãos, o céu nos espera. Venha para frente, calma, calma, em nome de Jesus. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso escudo. O céu não nos mostrará de dia, nem a lua de noite. O Senhor nos guardará de todo o mal, guardará a nossa entrada, a nossa saída. Cheguem à frente, saiam da linha. E continuem ligados, estendam as mãos. Eu tenho um testemunho que eu vou dar a vocês que estão aí na linha de frente da portaria. Nada acontecerá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. O Senhor é fiel e justo para nos guardar no sangue dele. O nome do Todo-Poderoso guarda as nossas vidas. O sangue do Todo-Poderoso foi vertido pelas nossas vidas. Pastor, vamos clamar? Vamos clamar. Fiquem ligados, porteiros, fiquem ligados. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Cheguem mais para frente. Cheguem mais para frente. As crianças. As crianças. Calma, irmãos. Calma, irmãos.
Louvado seja Deus. Sua família não será atingida. A tua casa não será atingida. A gente vai passar ileso. Não vão nos enxergar. A promessa é que praga alguma chegue à nossa tenda. A promessa é que o sangue do Cordeiro nos livra de todo mal. A promessa é que a cédula foi riscada. A promessa é que mesmo que a gente morra, a gente viverá. A promessa de Deus é que mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. É o cajado dele que nos consola, é a força dele que nos sustenta. Glórias a Jesus, é o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos é o teu nome. O Senhor dos exércitos guia o povo dele. É o nosso Deus, é o nosso Deus. É a glória do nome dele. Nada vai acabar com a nossa família. Nada atingirá a nossa família. Ele era o nosso remidor, Ele é o nosso redentor. Ele tem a glória, Ele tem o louvor. A Ele é a majestade. Ele reina, Ele governa nossas vidas. Ele guarda, Ele sustenta na palma de suas mãos. Ele era o rei, Ele venceu a morte. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus santo. Glórias a Jesus, glórias a Jesus, glórias a Jesus. Deus é vivo, é general de guerra. Ele é o general de nossas batalhas. Essa batalha, essa guerra, essa peleja não tereis que pelejar. Aquietai-vos e sabeis que o Senhor é Deus. Esse é o nosso Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Já dispersou. O vento do Espírito Santo já deu uma soprada. Para onde foi nós não sabemos, mas o Espírito está conosco. Eles só vão fechar a porta por questão de prudência, vão arriar a porta por questão de prudência, mas não tem mais nada. O Senhor já soprou e eu ordeno ao reino de Deus e aos anjos do Senhor que estejam a todos os lugares e que as pessoas não venham ser atingidas, que o Senhor venha guardar os inocentes, que o Senhor venha guardar, meu Senhor, os homens da morte, livra-os de todo mal, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Deus é bom. Deus é bom. Jesus é bom e graças a Deus que Ele não muda. Glórias a Jesus. Ele é fiel. Ele é fiel. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Certa vez, irmãos, a gente estava na portaria de uma igreja e era na Automóvel Clube. E quase que em frente à igreja, pararam o carro e foram assaltar o carro. Eu sei que um monte de gente de arma, tentando assaltar, querendo dar tiro, aquela coisa toda. Eu sei que a gente estendeu as mãos e a gente começou a clamar pelo sangue de Jesus. A gente começou a clamar, Senhor, não deixa levar, não deixa acontecer nada. E do nada, os homens tentaram sair com o carro não pegava, eles desistiram, entraram no carro e foram embora. Então, assim, Deus é bom, meu irmão. Deus é bom. Deus é forte. Deus é potente. Ele é conhecido como o potente de Jacó. Ele é conhecido nos seus atributos como onipotente, o que detém, o que tem todo o poder. Glórias a Jesus. Então vamos lá, irmãos. Então a gente entendeu que nós fomos eleitos, a gente entendeu que a gente foi criado, a gente entendeu que nós caímos, mas pelo sangue de Cristo nós fomos redimidos. E a palavra diz que João diz assim, ó, e o Senhor falou orando ao Pai, Pai, lembra daquela glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo,
Então, quero que você lembre, se nós fomos eleitos lá antes da fundação do mundo, Cristo fala, Pai, lembra daquela glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo? Então, eu quero te dizer que nós fomos eleitos em glória. Pedirmos glória hoje é uma consequência, uma forma de expressão, mas eu tenho uma glória dentro de mim e você também, porque nós fomos eleitos na glória e Cristo fala, lembra daquela glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Esse mesmo Cristo orando pelos seus discípulos, ele fala assim, ó, Pai, a glória que me deste, eu dei a eles. Então, ou seja, aquela glória que nós tínhamos, como fomos eleitos, Cristo vai restituir isso na morte da cruz do Calvário, para que quando a gente fosse remido, a glória adentrasse dentro de nós. Aí Paulo escreve, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Então, ou seja, eu carrego uma excelência de Cristo dentro de mim que eu ainda não conheço e deveria conhecer. Sabe por que não conheço? Porque eu fujo da palavra e de ser um homem de família. Porque se eu vir voltar para a palavra e tentar querer me esforçar para ser um homem de família, a excelência vai vir sobre a minha vida como a excelência colocada dentro de vasos de barro. Poderia ser vaso de ouro, poderia ser vaso de prata, mas a palavra diz que a excelência foi colocada dentro de vasos de barro, eu e você. Dessa excelência de vasos de barro, meu irmão, quando fala de interior, o pastor Clóvis pregou aqui sobre a arca, e ele falou que existia 3 elementos dentro da arca, e é verdade. Existia o maná, existia a palavra, as tábuas do testemunho, e existia a vara florescida de Arão. O pão aponta para Cristo, os mandamentos, as ordenanças de vida para a terra. E o cajado fala sobre a direção ao qual floresceria para o sacerdócio. Então, o que isso quer dizer? Aí eu lembro de que o Márcio pregou há 15 dias atrás, quando ele pregou sobre o sacerdote Zacarias. E quando o sacerdote Zacarias estava na sua ordem, ministrando ao Senhor, o Senhor prometeu a ele algo que as pessoas hoje desprezam, que é a sua família. Então, se não houver uma família estruturada com a excelência de Cristo, é uma família que andará na terra sem propósito, cumprirá, terá filhos, terá marido, casará, mas não alcançará a excelência prometida. Existe excelência para isso? Claro que existe. A excelência de uma família estruturada é a glória de Deus manifesta na terra. Nós não precisamos pedir a glória, ela está dentro de nós quando nós cremos. Quando eu creio na eleição, quando eu creio na criação, quando eu creio que eu caí, mas eu fui redimido, essa excelência vive dentro de mim. Aí vem Paulo, sabe o que ele fala? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vivendo no homem é a excelência para que ele faça todas as coisas para a glória do nome do Pai. Isso é a excelência. O Cristo ser a excelência devida no vaso de barro para um sacerdócio do lar. É ou não é, Diácono Márcio? Ministrar sacerdócio na igreja é bom, todo mundo vê. Ministra em casa. Ministra com a esposa, ministra com o marido, ministra com o filho. É ordenança ministrar sacerdócio com o filho. Ensinarás ao teu filho ao andar, ao sentar, ao comer, aonde estiver. Ministra sacerdócio com a esposa, e o marido orará pela sua esposa e a santificará. Ministra sacerdócio assim, ministra sacerdócio para o esposo. Irmão, se a gente não for um homem ou uma mulher de Deus, segundo o sacerdócio familiar, nada seremos segundo o dom que a gente vai manifestar. Nada. Manifestaremos, mas nada seremos. Manifestaremos, mas a lugar nenhum iremos. Entraremos em vários lugares, de repente será fechada a porta do céu. Por um simples vocacionados à família. Se você for vocacionado à família, tu será um grande ministro. Grande ministro. Se você honrar seu pai e sua mãe, tu será um grande ministro. Honrar sua esposa, será um grande ministro. Honrar seu marido, será um grande ministro. Quando você edificar a sua casa, tu será um grande ministro do Senhor.
Deus há de glorificar, manifestar, exaltar e te conhecer como filho para a glória do nome dele. Porque ele usa servo e usa filho. Agora, filho é a maravilha, servo serve. E ele mesmo falou, mesmo depois de haver servido, serás servos inúteis. Agora, filho não. Filho vai para a casa do pai. Essa é a diferença. O filho vai para a casa do pai. E é tão importante a filiação em Cristo Jesus, que ele fala assim, ó, e Deus, com o seu poder, nos constituiu filhos de Deus. Imagine o poder, Deus vai e cria o homem com o poder, aí o homem peca, degenera, ao lamaçal do pecado sujo, se ele teve poder para criar, imagine o poder manifestado para recriar, regenerar o caráter humano para que se torne filho. E todos quantos creram no nome de Jesus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. A família é formada por filhos de Deus. A igreja tem servos, família deveria ser filhos de Deus. Só isso. A nossa vocação não é o pastoreio que me espera. No início da minha caminhada, um mês, uma mulher falou para mim assim, ó, tu serás um pastor. E eu vejo pessoas sentadas à sua volta e você ministrando. E aquilo entrou dentro do meu coração e eu falei assim, Senhor, eu não quero ser um pastor sem conhecer a Tua palavra, eu não quero ser um homem qualquer, eu não quero ser um homem que faça alguma coisa sem ser da Tua vontade, eu não quero ser um homem que vive no pecado, eu não quero ser um homem que despreze a minha esposa, eu não quero ser um homem que esqueça dos meus filhos, eu não quero ser um homem ruim, eu não quero ser um homem mau caráter, eu não quero ser um homem frio, eu quero ser um homem para que depois eu seja um homem de Deus. Eu quero ser um homem digno de caráter, de hombridade, que sustente o peso de todas as coisas para depois ser um homem de Deus. Eu quero que o Senhor glorifique o Teu nome agora, não quando eu for alguma coisa, mas agora, quando nada sou. Porque o que eu era um mero servo que entrou à casa do Senhor para ministrar, para adorar e para conhecer, mas para ser segundo o propósito de Deus, tem que ter o caráter. Se não tiver caráter, irmãos, nada temos, nada seremos. Por isso, eu quero te dizer que você é vocacionada sim a ser mãe. Nunca diga, eu não nasci para ser mãe. Você nasceu sim. Eu não nasci para ser esposa. Você nasceu sim. Eu não nasci para ser marido, eu não quero casar, não. Você nasceu sim. Eu não quero ter filho, não, você vai ter, porque isso é uma ordem celeste para que multiplique, para que tenhamos filhos. A gente tem que quebrar essas maldições que a igreja proclamou, dizendo, não precisa, não é assim, vamos assado, não, é segundo o céu. Você tem um propósito e é vocacionado sim a ser pai, a ser mãe, a ser filho, a ser irmão, a constituir a família e honrar a Deus com a sua família. A constituição de Deus sobre nossas vidas é quando nós somos vocacionados a isso. O restante é consequência. O que Deus há de fazer na sua vida é só consequência. Se você esperar com paciência no Senhor, mas é só consequência. Não pule etapas, não pule degraus, não pule 2, 3 degraus, não pegue atalhos, vai ter que voltar, tem que cumprir cabalmente. Creu em Cristo, olhe para a sua família, porque é para ela que Cristo está olhando. Creu em Cristo, não olhe só para a casa de Deus, olhe para a sua casa, porque é para lá que Deus está olhando. É isso que nós fomos, para isso que nós fomos feitos. Para isso. Deus a todo momento era dando filho, mesmo na velhice dando filho, mesmo em dificuldade dando filho, e no deserto nascendo filho, em todos os lugares nascendo filho, e filho, e filho, e filho, e Deus de gerações e gerações, Ele vem glorificando o Teu santo nome. Tu já imaginou na sua geração, na sua família, você exaltando o nome do Senhor?
Você já imaginou você criar o seu filho para que ele exalte o nome do Senhor? Que você não exalte, que você não engrandeça tanto, mas através do seu filho, multidões se converterem, através do seu filho, grandes obras do Senhor fazer, através do seu filho, maravilhas acontecerem. Davi queria construir o templo e Deus falou, não, vai ser Salomão. Então que não seja você, mas que tu tenha um plano, e esse plano é a sua família. Não se constitui família no púlpito, se constitui família em casa. Lugar de família não é no púlpito, o lugar de família é em casa. O púlpito é a consequência de onde Deus vai levar. O altar é a consequência de onde Deus leva. Você é vocacionado, sim, a ser marido, a ser pai, a ser filho, a ter uma família estruturada na presença de Deus. Se coloca de pé. Quero te trazer à memória o que Deus falou para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Impõe as mãos sobre os seus filhos. Ore por eles. Impõe as mãos sobre a sua esposa, ore por ela. Impõe as mãos sobre o seu esposo, ore por ele. Peça a sua esposa para orar por você, peça seu esposo para orar por você, peça seu filho, filho, ora por mim. Pegue seus filhos e ore por ele. Manifeste essa glória dentro da tua casa e você vai ver o que Deus vai fazer. Manifeste essa grandeza. Isso é a grandeza do Evangelho, é trazer o Espírito Santo para dentro das pessoas, mas para que isso venha é necessário orar. Os apóstolos, quando iam de cidade em cidade, ele falava assim, ó, já recebeste vós o Espírito Santo de Deus? Nós não sabemos o que é isso. Já foste batizado pelo Espírito Santo de Deus? Não, só no batismo de João. Então venham cá, que nós oraremos por vocês. E na mesma hora, quando eles oravam, o Espírito tomava conta das pessoas. Umas eram batizadas no Espírito Santo e outras eram tomadas para a glória do Senhor, levadas a viver o melhor de Deus na terra. Você tem que crer nisso. Receba o Espírito Santo de Deus para cuidar e edificar a sua casa, a sua família, seus filhos, sua esposa. Deus fará grandes coisas quando nós crermos nisso. Só creia, infinitamente creia que a sua família merece viver o melhor de Deus. Não porque nós somos dignos, não, é porque Ele já prometeu, e isso vem desde a fundação, antes da fundação do mundo. Receba isso no nome de Jesus e viva assim o melhor de Deus. É o que eu espero para a sua casa, para a sua família. Que Deus alcance, desça e se apodere de você. Que venha o Espírito Santo e faça todas as coisas para a glória do nome dEle. Em nome de Jesus. Eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já treinei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Ouvido falar das tuas maravilhas, e tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei Levantarei meus olhos e clamarei.
mas eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar. Vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas e tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. O que espero em ti jamais se abalará, jamais se cansará, jamais desistirá. O teu sonho agora, o que eu espero alcançar, em teu caminho andar. Meu maior desejo é te agradar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Oh, oh, ouvir o teu falar. Aleluia. Quantos ouviram falar de Deus? Dá um lindo aplauso para Jesus aí. Isso, toma aí o teu assento. Rapidinho. A gente já vai voltar para casa. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? Irmãos, desde já peço a vocês. Acabou o culto, ó. Caminho da roça. Tá legal? Agora, isso daí é motivo para aquele que é verdadeiramente igreja de Cristo não colocar medo, ou seja, um espírito maligno no seu coração. Mas olha lá, ó. É ano de quê? É de se levantar com as armaduras de Deus e declarar que Tungo é de Jesus e todo mal vai bater em retirada. É momento da igreja se levantar. Não é ano de revestimento à toa. Pastor, no início do ano ou no final do ano, não falou que muitos vão ficar pelo caminho à toa. Somente aqueles que perseverarem. Amém? Então você é um instrumento, você é um canal de Deus neste lugar.